Olá, estudantes, tudo bem? Boa noite a todos, a todas. Vão entrando, vão colocando aqui no chat o nome, o polo. Se você está vindo pela disciplina de tópicos avançado ou pela disciplina de conhecimentos gerais na atualidade, para os alunos que vão fazer o ENAD, a Prova Nacional Docente. A prof ainda está melhorando. Deixa eu ver aqui, que a câmera tá cortando um pedacinho. Hoje eu estou aqui na sede da UNTA, ainda agora à noite. Isso mesmo, vão colocando aí. Boa noite, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Mais um encontro, tá? Hoje nós vamos dialogar sobre um tema que é central para a formação do docente, que é o currículo e as políticas públicas. Compreendendo como essas duas dimensões se encontram no espaço escolar e como impactam diretamente a prática pedagógica. Então, é muito importante. Papel, caneta, bloquinho, tela do celular nas anotações, computador, bora lá anotar todas as informações de hoje, combinado? Então, quem já me conhece sabe que eu gosto muito de reflexões, faço muita pergunta para vocês, gosto que vocês interagem comigo aqui no chat, tá bom? Porque assim vocês vão fazendo as conexões entre a teoria, a prática e como isso tudo envolve, tá bom? Então vamos lá. Quero que vocês pensem comigo, então, logo de cara. Começamos a aula agora. Deixa eu ver como que estamos aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Fabiane Guimarães. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui para vocês, tá? Ó. Hoje nós temos uma moderadora, então às vezes eu não vou ficar muito de olho no chat, mas vocês podem mandar lá, que daí ela vai conversando com vocês, tá bom? Lista de presença, mas no final da aula, mas fica conosco, não saia. Eu sei que vocês estão chegando do trabalho, tem as outras atividades, mas deixa ligado, vai me ouvindo, vai lavando uma louça, vai fazendo uma janta, vai cuidando do filho, vai me ouvindo, vai interagindo, tá bom? Combinado? Então tá. Quando falamos de currículo, estamos falando apenas de uma lista de conteúdos a serem ensinados? É isso? Ou estamos falando de algo muito maior que envolve escolhas, valores e também disputas? Comentem aqui, eu vou dar uma pausa para vocês, enquanto isso eu vou trocar o meu slide. Tá bom? Isso aí, vou colocando. Pois bem, ó, ao longo da nossa aula, vamos perceber que o currículo e a política caminham juntos. Deixa eu ver se eu consigo me ver. Caminham juntos, tá bom? Nós vamos analisar como decisões políticas e legais moldam o que se ensina, como se ensina e até mesmo para quem se ensina. Também vamos relacionar essa discussão com as avaliações nacionais, né, como o ENAD, que é a Prova Nacional Docente, o ENAD e a Prova Nacional Docente, tá? Que as duas estão vinculadas ao Exame Nacional do Estudante e à Prova Nacional do Docente. Já que esses exames, né, exigem de vocês, estudantes, a capacidade de interpretar, aplicar e refletir sobre políticas educacionais e suas relações com o currículo. Então, o que eu quero? Eu quero que você se sinta, né, que vocês sintam que essa aula não é apenas como um estudo teórico, mas como um convite à reflexão sobre a nossa prática docente e sobre o papel da escola na sociedade. Quem está me acompanhando em todas essas aulas, né, ao longo deste módulo, vocês perceberam como eu faço vocês refletirem muito, né? Entender o que está acontecendo, colocar em prática, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, bora lá. Vou apresentar para vocês, então, vou colocar eu pequenininha aqui, assim.
Vou apresentar para vocês, então, os objetivos da nossa aula, tá? Já comentei um pouquinho, mas como vocês sabem, eu gosto de falar a temática, os objetivos, a estrutura, o que vocês vão adquirir de conhecimentos nesse momento de 60 minutos, tá bom? Então, os objetivos: compreender as relações entre currículo e políticas educacionais, analisar o impacto da legislação e das reformas curriculares na prática docente, refletir sobre o papel da escola como espaço de implementação e contestação de políticas. E, por fim, relacionar o tema e as competências exigidas nas avaliações nacionais, como o RENADE e a Prova Nacional Docente. Em outras palavras, o que eu quero? Quero que você entenda que não é só documentos oficiais, mas também o que acontece na prática, no dia a dia da escola, fazer esse relacionamento e principalmente como nós, enquanto pedagogos, futuros pedagogos, docentes, pode atuar de forma crítica diante dessas políticas. Combinado? Boa noite, vão entrando. Tá? Vou soltar mais uma pergunta para vocês e anotem, tá? Anotem, depois faz uma revisão, comentem aqui no chat, tá bom? Ó, quem aqui trabalhou em uma escola e percebeu que a chegada de uma nova política educacional que precisou ser adaptada rapidamente? Comenta aqui. E qual foi sua experiência? Que daí a gente já vai relacionando, tá bom? Comentem aqui. Se você trabalhou ou trabalha em uma escola onde chegou uma política educacional nova e precisou ser adaptada rapidamente. Nós sabemos que tem várias pessoas aqui que já trabalham na área, já têm experiência. Vamos lá. A estrutura da nossa aula, tá? Para que a nossa reflexão, estudante, seja organizada, acabamos estruturando a aula de uma seguinte forma, tá? Primeiro vamos falar sobre os fundamentos do currículo, depois sobre as políticas públicas e a relação com o currículo escolar. Em seguida, vamos estar analisando os documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, BNCC, DCNs e PNE, tá bom? São documentos que os docentes que estão se formando, vocês que estão se formando como futuros docentes, precisam entender como funciona. Ai, professora Fabiane, trabalhar com lei é difícil. Ai, montar um plano de aula segundo a BNCC é complexo. Não é, tá? Não é. Leiam. Tem dificuldade? Fala comigo, fala com a professora da disciplina, tá? Vou estar alinhando, conversa com outros colegas, tá? Não sei se vocês têm grupos com os outros colegas, eu sei que tem Polo que tá aqui, que fala que eles têm grupos para trocar figurinhas, isso é muito importante, tá? E também vamos passar falando sobre essa discussão, sobre essa implementação do currículo na escola, tá? E por fim, vamos estar relacionando, então, essas avaliações nacionais, tá bom? Deixa eu só um pouquinho. Desculpa, ainda a prof tá melhorando. Gente, tá indo para a terceira semana assim, mas agora vai dar bom. Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos começar com os fundamentos do currículo. Quem chegou atrasado aí não tem problema, estamos começando agora. Aproveite a aula, lista de presença um pouquinho mais tarde. Agora, vocês têm que aproveitar a aula, tá bom? Aproveitar o máximo, tá? Então, para começarmos pelos fundamentos,
Eu preciso que você entenda que o currículo, ele não é algo neutro. Ele é uma construção social, histórica e política, tá bom? Então, essa primeira linha aí, ó, é fundamental, tá? Quando falamos de currículo, fundamentos do currículo, nós temos que deixar claro que o currículo não é neutro, ele é uma construção social, histórica e política. E que cada sociedade e em cada época define o que considera importante ensinar às novas gerações, tá? Um exemplo. Lá na época dos meus pais, dos meus avós, era de uma forma, agora é de outra. Os dos nossos filhos serão de outra. Os dos nossos sobrinhos é de outra. Bom, então nós temos que pensar que o currículo, então, é uma construção social, histórica e política. Importantíssimo, tá bom? Aqui no Brasil, por exemplo, o currículo já foi marcado por uma expectativa tradicional, né? Centrada na transmissão de conteúdos. Depois passamos por um movimento da escola nova e as teorias críticas. Passamos para um discurso entre um currículo como um espaço de poder, de disputa e de resistência. Então, nós temos várias abordagens de currículo, igual quando nós estudamos lá sobre as teorias pedagógicas, tá bom? Então, nós temos uma abordagem tradicional do currículo, que é focada na memorização e transmissão de conhecimentos. Anotem aí. Então, tradicional, abordagem de currículo tradicional, focada na memorização e transmissão de conhecimentos. Combinado? Agora, a crítica, uma abordagem de currículo crítica, questiona as desigualdades e busca a emancipação. Tá? Então, a crítica questiona as desigualdades, busca emancipação. Tá bom? Aí nós temos, deixa eu colocar aqui, multicultural, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Então, nós temos também uma abordagem de currículo multicultural. O que seria? Valorizar as diferenças culturais e identitárias, tá bom? Então, multiculturalismo. Depois nós temos uma abordagem do currículo inclusiva, tá? Que na época que eu estava lá estudando em 2000 e bolinha, falava-se muito da inclusão. Começou a estudar mais sobre a inclusão. Então, a inclusão então do currículo, que busca garantir o acesso e permanência para todos, que é aquela discussão que nós temos até hoje, né? Dos nossos alunos de inclusão, que nós temos as APAI, o ensino regular com aluno de inclusão, nós temos os professores de apoio, bom? Então, nós temos, então, quanto? 1, 2, 3, 4. 4 tipos de abordagens de currículo, tá bom? Vamos falar aqui também sobre 3 dimensões importantes do currículo, tá? Anotem aí. Currículo prescrito, currículo vivo, currículo culto. Caem na prova, tá? Principalmente nas provas que vocês vão estar fazendo para concurso, ENAD, Prova Nacional Docente. Isso é muito importante, tá? Nós que somos futuros pedagogos, pedagogas, quem está aí, professor de letras, biologia, história, não importa. Você precisa entender como funciona o currículo e a política, tá bom? Então, um currículo prescrito. O que está nos documentos? Bem simples. Tá? O que é um currículo vivo? O que realmente acontece na sala de aula. E um currículo oculto, os valores e normas transmitidos a serem formalmente escritos. Então, o que eu quero de vocês aqui? Que vocês guardem o quê? Uma frase muito importante, tá bom? Que a gente já falou desde o início. Não existe um currículo neutro. Ponto. Toda escolha curricular expressa valores, visão de mundo e interesses sociais, tá? Um exemplo prático disso, para você poder entender e conseguir fazer essa relação entre a teoria e a prática. Quando você está lá na escola, você, ou quando você estava, ou foi, ou está, decide dar mais ênfase lá no ensino de inglês ou de espanhol, tá?
ou quando prioriza a matemática em detrimento, em consonância com uma outra disciplina, como arte. Não é uma decisão neutra, mas uma escolha de política. Entendeu? Então, quando a escola decide dar mais ênfase a um determinado ensino, então não é uma decisão neutra, mas é uma escolha política. Tá bom? Agora eu vou jogar aqui para vocês a nossa pergunta de reflexão. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Opa, já estamos 15 minutos de aula. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou olhando aqui um pouquinho no chat. Temos bastante alunos conectados hoje. Muito obrigada. A prof está melhorando. Então, vamos lá. Na sua opinião, cara estudante, que elementos do currículo oculto você já percebeu em sua trajetória escolar? Sendo professora remunerada, sendo estagiária, estágio obrigatório, essa vivência que você tem, ou na hora que você foi lá aplicar o PIESC. Você conseguiu identificar o currículo oculto? Pensam em regras de comportamento, disciplina, papéis de gênero. Vão compartilhando aqui no chat comigo, que depois eu vou dando uma lida aqui o que vocês estão comentando, tá bom? Deixa eu abrir aqui uma outra página para eu colocar a perguntinha e passar para a professora que está mediando. Tá? Aproveita aí que a prof está mediando, que hoje eu tenho uma colaboradora. Então, vamos lá. Conseguiram? Deixa eu ver aqui. Passei aqui para ela. Então, na sua opinião, que elementos do currículo oculto? Lembrando o que é o currículo oculto mesmo? Os valores e normas transmitidos sem estarem formalmente escritos. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, onde vocês colocaram assim, eu vou ler, tá? Por isso que eu vou virar a cabeça aqui desse lado. Percebi que meninas eram sempre incentivadas a cuidar da limpeza da sala e organizar os materiais, enquanto os meninos eram mais incentivados às atividades. Não entendi essa parte aqui, mas tá bom. Pelo que eu entendi, assim, ela estava lá observando, né, na salinha dela, eu não sei qual é a turminha, mas ela percebeu que a própria professora colocou: meninas, vocês vão agora catar a bagunça da sala, os meninos vão fazer outra atividade. Tá vendo? É um currículo oculto. Exatamente isso, né? Que está mostrando o currículo oculto como ele funciona. Ele transmite valores e expectativas sociais que não estão formalmente nos livros, nem na grade curricular, mas que moldam comportamentos e atitudes. Tá vendo? Às vezes nós achamos que é algo muito complexo quando falamos sobre currículo, né? E não conseguimos ver no dia a dia. Tá? Vamos ver se tem mais uma aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais um exemplo. Olha, tem uma de vocês que colocou aqui, é que eu não consegui pronunciar o arroba dela, mas colocou assim, ó, que ela percebeu que a professora sempre elogiava e recebia mais atenção. Ah, tá. Entendi. Que os alunos que se destacavam sempre recebiam mais elogios e recebia mais atenção da professora, enquanto aqueles que têm dificuldade era muitas vezes ignorado.
Então, olha só esse currículo oculto que reforça a hierarquia e expectativa de comportamento. Também notei, esperavam que os alunos falassem de forma e não questionassem. Isso é uma influência, né? Olha a autoestima, a participação da sala, a forma como os alunos se relacionam. Outra forma de currículo oculto, né? Que não é tão positivo. Porque aquele que tem dificuldade, nós também temos que acolher, né? Nós que somos professores de sala de aula sabemos disso. Nós não podemos deixar ele de lado. Desculpa. Perdão. Vamos lá. Então, agora vamos relacionar políticas e o currículo? Então, vamos. As políticas públicas educacionais, elas são um conjunto de ações do Estado, tá? Que buscam o quê? Garantir o direito à educação. Tá lá na lei. Elas definem diretrizes, metas, estratégias, mas a sua efetividade depende de como são implantadas nas escolas, tá? Então, é um conjunto de ações do Estado, políticas públicas educacionais. Ok. Aqui no Brasil, nós tivemos uma reforma curricular marcante, que foi a LDB, lá em 1996, que percebeu os princípios para a educação básica. Depois nós tivemos lá a BNCC, na verdade, que veio, que definiu o quê? As competências e as habilidades obrigatórias. Tem muito professor aqui que não gosta da BNCC porque tem que colocar as competências e as habilidades, né? Eu estava conversando com uma professora que é do 6º ao 9º ano de inglês, e ela fala que fazer o plano de aula, segundo a BNCC, com essas competências e habilidades, ela sofre até hoje, tá? Ela já tem 10 anos de Estado. Então, você tá vendo? Para nós, pedagogas que são aqui da educação infantil, anos iniciais, a BNCC deu um norte muito bom. Eu colocando eu como experiência, né? Ela te direciona o que você tem que se organizar e planejar, né? Auxilia muito. Eu fiz até um videozinho curto, tá aqui no canal do YouTube da Pedagogia, que é desvendando a BNCC, né? Como nós temos que ler os códigos, ajuda muito, tá? Nossa, ajuda muito, tá? Quem tiver oportunidade. E nós tivemos também, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para vocês, o novo ensino médio, que trouxe itinerário formativos e mudanças estruturais, né? O novo ensino médio aí. Quem é os professores de áreas específicas, né? Que dão aula para o ensino médio. Também algo desafiador, segundo alguns professores que estão lá na prática do Estado. E, além disso, nós temos também políticas de avaliação e de responsabilização, que é o IDEB, SAEB, Prova Brasil, o Enem. Todas essas avaliações, estudante, influenciam o currículo, porque acabam direcionando a prática docente, né? Como o professor vai se comportar, como o professor vai direcionar a sua aula. Então, impacta no currículo essas avaliações, né? Essas políticas de avaliação. E aqui eu faço um alerta, tá? Pega aí o bloquinho, vamos anotar. Muitas dessas políticas, né? Vamos colocar no plural, porque são várias políticas, estão fundamentadas em pressupostos neoliberais, que transferem a responsabilidade do sucesso escolar para o professor e para o aluno, para professores e alunos, sem considerar as desigualdades estruturais no país. Infelizmente, tá? E a frase que eu coloquei aqui para vocês é de suma importância, tá? A política pública não é só uma lei escrita, é também um modo que se implementa ou deixa de se implementar na escola.
tá? Então, você tá vendo? Políticas públicas e o currículo caminham junto, interfere, né, e acaba direcionando diretamente para a prática docente do professor, tá? Estamos bem? Daqui a pouquinho eu libero a lista de presença, tá? Aí a nossa mediadora hoje, ela coloca aí para vocês no chat, tá bom? Ó, vou colocar aqui, deixa eu escrever para ela. Eu vou mandar essa pergunta aqui para vocês. Aí eu quero que vocês colocam ó, vocês já sentiram que em determinadas provas ou avaliações que acabaram definindo mais o que era ensinado do que o próprio projeto político escolar? Tá? Pensando lá na escola, tá bom? Você que tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, você que tem neto, neta, tem uma amiga que tem filho. Você já percebeu que em determinadas provas ou avaliações acabam definindo mais o que era ensinado do que o próprio projeto político da escola? Porque vocês sabem que o projeto político da escola é muito importante. Quem faz estágio sabe que tem que analisar ele e fazer o vínculo se realmente está acontecendo em sala de aula. Coloquem aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Ó, tem uma que colocou assim, ó. Olhando pela minha experiência, eu sinto que muitas vezes a gente acaba estudando e se preparando mais o que vai cair na prova do que aquilo que o projeto político-pedagógico da escola realmente propõe. Então, vamos lá, um exemplo. Tá? Algumas disciplinas e conteúdos importantes para a formação integral do aluno acabam sendo deixado de lado. Não cai na avaliação. Isso me faz perceber como a avaliação às vezes orienta mais o ensino do que a própria proposta da escola. Isso me deixa refletindo sobre como seria importante repensar formas de avaliar que valorizam realmente o aprendizagem completo e não a pontuação. Verdade. Creio que nós já tivemos muito avanço, tá, Ana? Referente a isso, sobre avaliações, tipos de avaliações, que até então na educação infantil é descritivo, né? Depois vem a parte das pontuações, mas ainda nós teríamos que rever muito, né? Principalmente quem está lá no 1º ao 5º ano, né? Rever esses tipos de avaliação. Porque, ó, eu tenho uma sobrinha, daí eu falo assim, Sofia, vamos estudar mais um pouquinho e tal? Ainda essa semana eu não tenho prova, deixa para estudar para a próxima. Eu falei, não, vamos já estudar agora, né? Matemática, vamos pegar o tio vai ensinar matemática, tá estudando umas coisas difíceis lá no 7º ano, entendeu? Porque o aluno, ele fica tão assim, focado, só o que vai cair na prova, que vai cair isso. Mas e os outros conteúdos que são importantes também, né? Que tá transpassando aí em sala de aula, que o professor está ministrando. Às vezes o aluno, tá? Experiência, e vocês podem colocar aqui que eu tenho certeza. Seu aluno, nos trabalhos, ele está indo bem, nas atividades em grupo, individual, mas quando tem a abençoada da prova, que ele tem que ficar lá, quietinho, lendo, vira aquela chavinha e ele não lembra de nada. Mas isso acontece conosco. Ó, eu tenho certeza, vocês que estão aí estudando para a prova nacional docente, né, que vão fazer o ENAD, que está vinculado à prova nacional docente, vai acontecer agora, né, em novembro, no final do mês, num domingo à tarde, olha só, 5h30, vocês vão lá fazer 80, 100 questões. Entendeu? Às vezes aqui na aula vocês conseguem responder, interagem, conseguem fazer, mas a hora que chega lá, o cansaço,
dependendo do dia. Talvez aquele final de semana não foi bom para você. Você tá vendo? Ainda temos muito que avançar em relação às avaliações, né, como estão relacionadas à parte política, né? Porque olha só, você que vai tá finalizando o curso, vai que prestar um concurso da sua cidade, a prova nacional docente vai valer ponto, mas vai ter todo o ano, tá? É importante. Agora é obrigatório o curso de licenciatura ter o ENAD todos os anos. Então, enquanto isso, o aluno estiver matriculado no curso, todos os anos ele vai fazer o ENAD, entendeu? Então, olha só o tanto de avaliações que nós fazemos ao longo da nossa vida. É verdade? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tá? Hoje quem está mediano não conseguiu passar as mensagens de vocês aqui embaixo, que eu gosto de passar, colocar o polo que vocês estão comentando, tá? Eu não consegui habilitar, mas o chat está normal, tá bom? Espero que o áudio também esteja bom. Comentem aí se tá tudo bem, que a voz ainda tá bem ruinzinha. Então, vamos falar agora dos documentos oficiais. Já estamos aí em 30 minutos de aula. Uma aula gostosa, por mais que é uma temática que puxa, né, que deixa um pouquinho estressado, né, que sobrecarrega os ombros, falar sobre política, sobre currículo, mas eu creio que eu estou trazendo de uma forma bem leve para vocês, tá? Quem tiver interesse, tá? Lembre-se, eu sempre estou divulgando as aulas, temos aulas gratuitas, né? Oferecemos palestras. Quem está se preparando para essa prova, se precisar de dicas, eu tenho, tá bom? Vamos dar o nosso melhor do melhor, tá? Que quem faz a faculdade é você, estudante. Combinado? Então, vamos lá. Documentos oficiais. Agora, vamos falar, então, um pouquinho sobre os principais documentos oficiais que orienta esse currículo brasileiro nosso, tá bom? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, 9.394, de 96, e as suas atualizações, porque até esse ano nós tivemos atualizações, 2025, então ela é em constante atualização. Política sempre está em constante atualização, tá bom? Essa nossa lei é a maior que temos no campo educacional, tá? Que ela estabelece princípios, finalidades e a organização da educação nacional, tá bom? Alguns artigos são fundamentais para compreendermos o papel do currículo, tá? Com o que define a obrigatoriedade da educação básica e o que trata da formação integral do estudante, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui, vou comentar aqui com vocês, quais seriam, então, esses artigos para vocês voltarem em outro momento, né? E dar uma lida, tá? Tem uma aula, uma palestra que eu ministrei aqui, não sei se todos participaram, sobre atualizações da Lei de Diretrizes e Bases, que eu fiz assim que eu entrei aqui na instituição, é muito interessante. Vocês podem estar revendo, não vai ganhar certificado, mas podem estar revendo, tá bom? Ó, da educação, então, da LDB, os artigos 4, anotem aí, 22 a 28, que vai tratar sobre a educação básica, obrigatória, combinado? Então, tá. As finalidades da educação vai estar no artigo 1 e 2, tá? Formação integral do estudante, nos artigos 3, artigo 22, no inciso 1, tá? O artigo 22 vai ser o inciso 1, tá bom? E agora, para falar sobre o currículo, na LDB, no artigo 26, tá? Onde vai estar estruturada a educação básica, no inciso 1 e 2, e no artigo 32, tá bom? Então, esses são os artigos, tá? Artigo 4, 22 e 28, artigo 1 e 2, artigo 3, 22, inciso 1, artigo 26, inciso 1, 2, artigo 32, tá bom? E também nós temos as diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação básica. As DCNs, elas são como um mapa geral,
que orienta as redes de ensino e as escolas na elaboração de seus currículos, sempre com uma ideia de respeitar a diversidade regional e cultural do Brasil. Vamos então, a DCN. Igual o curso de pedagogia tem a DCN, né? Tem a DCN dos cursos de licenciatura, onde nós temos que seguir quais são as disciplinas que vocês precisam estar cursando, quais são as quantidades de horas, entendeu? Então, nós seguimos uma diretriz curricular nacional, segundo o Ministério da Educação, tá bom? Temos também a Base Nacional Comum Curricular, nossa famosa BNCC, que trouxe uma grande mudança na organização curricular, né, que ela define as competências e habilidades de todos os alunos brasileiros que devem desenvolver ao longo da educação básica. Né? O que ele precisa desenvolver? Quais são as competências e habilidades dentro da educação básica que ele precisa desenvolver? Claro que a BNCC é alvo de muitas críticas, tá bom? Nós podemos fazer uma palestra sobre a BNCC e pensar no lado positivo e negativo. Ia ser muito interessante. Eu tenho uma professora que ela fez o doutorado dela, a professora Letícia, na crítica sobre a BNCC. Olha só que legal. Podemos trazer? Olha só que legal. Vocês já ganham horas complementares, já aprendem mais um pouco sobre o assunto. Então, alguns apontam, né, igual ela comentou comigo, sobre que padroniza demais e reduz a autonomia das escolas, BNCC. Entendeu? Essa é a crítica. Outros já veem nela uma oportunidade de garantir a equidade. Vocês sabem o que é equidade, né? Então, tá bom? Já que estabelece direitos de aprendizagem comum a todos. Então, você tá vendo? Tudo depende do ponto de vista. Né? Por onde você está olhando? Você está olhando assim? Ou está olhando assim? Ou assim? Tá bom? Outros documentos importantes é o Plano Nacional de Educação, que estabelece as metas para 10 anos. Muitas dessas metas impactam diretamente o currículo, sim, como a expansão da educação infantil, a universalização do ensino médio e a valorização da formação de professores, tá? E a mais recente, a Portaria 359 de 2025, que regulamenta a Prova Nacional Docente, um novo instrumento de avaliação para a formação docente. Tá vendo isso? Como as políticas influenciam muito. Então, o que eu quero destacar aqui com vocês, tá? Os documentos normativos definem direções, mas cabe à escola transformar essas direções em práticas concretas, críticas e inclusivas. Combinado? Tá bom. Sobre os slides que eu vi que vocês estão perguntando. Posso estar deixando depois, dentro da disciplina de tópicos ou de conhecimentos gerais, tá? Vou tentar me organizar, falar com a tutora Fran, que ela tá me auxiliando bastante em algumas disciplinas, da a gente disponibilizar os slides para vocês, que é um meio de vocês também estar estudando, né? Tá bom? Deixa eu só... Vamos conversar um pouquinho antes de dar sequência. Sobre a BNCC, vocês já tiveram contato? Quem está na escola já pegou a BNCC, esse arquivo para olhar? Eu sei que os meus alunos de estágio, de PIESC, de tópicos, vocês que estão aqui de tópicos, eu coloquei o arquivo lá da BNCC lá dentro, tem vídeo explicando. Foi fácil montar um plano de aula segundo a BNCC? Comentem aqui no chat, que daí eu vou lendo um pouquinho. Pode colocar, professora. Tive dificuldade em adaptar o meu currículo. Professora, foi tranquilo. Pode colocar. Né? É um documento complexo? Posso dizer que sim, depende do ponto de vista. Mas ele orienta, mas também gera bastante debate. Né? Então,
comentem aqui, ó. Porque agora vocês viram, né? Quem teve as disciplinas de metodologias viu. BNCC. Temos que usar. Plano de aula, temos que usar. Mas a escola que você está observando, a escola que você está trabalhando, ela trabalha a BNCC? Ela já está inclusa na BNCC? Pensando que a BNCC, se eu não me engano, ela é a BNCC de 2014, 2009. BNCC, acho que é 2014, né, que ela surgiu. 2014 se oficializou em 2017. Então, 2015 iniciou as discussões, 2017 foi publicado oficialmente para o ensino fundamental e médio. Aí, depois de 2020, integração da educação infantil e também inserido em todas as relações das leis. Então, a sua escola, pensando então lá na educação infantil, que entrou em vigor em 2020, a sua escola, ela trabalha com a BNCC? Precisa trabalhar, né? Mas você consegue ver isso quando você está lá vendo? Você que é estagiária, você que é auxiliar, qualquer coisa, pergunta para sua professora regente. Pergunta para ela assim, professor, o seu plano de aula é baseado na BNCC? Né? Porque nós temos um plano de aula que tem que seguir. Né? Nós temos o norte. Mas ela segue? Você consegue colocar na prática o que está lá pedindo? Isso é muito importante, tá? São várias reflexões e várias conexões que você vai conseguir fazer entre a teoria e a prática. Tá bom? Vamos dar sequência agora. Mais um pouquinho de aula. Mais 2 minutinhos eu libero a lista de presença, tá bom? Então, vamos lá. A escola como espaço de implementação curricular. Coloquei 4 pontos aqui para vocês, então vamos trabalhar esses 4 pontos. Então, olha só. Chegamos, então, no ponto central? A escola como espaço de implementação curricular? Chegamos, né? É muito importante aqui, futuro pedagogo e pedagoga, compreendermos que o currículo não acontece de forma automática. Ou ele precisa ser construído, adaptado, ressignificado pela escola e pelos professores. Correto? O professor, a professora, é um agente político do currículo. Isso significa o quê, professora Fabi? Se ele é um agente do currículo, um agente político do currículo, que ele não é apenas um executor de normas, mas alguém que interpreta, que adapta, que recria as orientações curriculares, dando sentido a elas à realidade concreta da sala de aula. Lembra que a gente às vezes comenta assim, nossa, é tudo muito lindo na teoria, mas e agora? Como eu vou colocar na prática? É verdade? Como que eu vou colocar na prática? Aí entra nós, docente, professores, pedagogos. Né? Como que eu vou colocar isso na prática? Então, pensa comigo aqui, o currículo prescrito, que nós vimos lá. Pode dizer que é necessário desenvolver a competência leitora. Mas quem vai escolher os textos? Para colocar nas atividades e dialogar com os alunos e o professor? Que considera a realidade cultural e social daquela comunidade escolar. Lembra? Equidade. A realidade. Por quê? A gente monta um currículo, lá vai ter as leituras, correto? E quem vai colocar essas atividades? Somos nós, professores. Nós precisamos saber, hoje é dia de trabalhar sobre resíduos, sei lá, ambiente, sustentabilidade. Qual que é o livro didático que eu vou trabalhar com o meu aluno da educação infantil para trabalhar sobre isso? Você tá vendo? É tirando do que está no papel e colocando na prática. E é nós que vamos fazer essa releitura. Outro aspecto importante é a participação da comunidade na construção curricular. Quando a escola abre esse espaço para a família e estudantes participarem, o currículo se torna mais democrático e representativo. Já falei em outras aulas aqui, ó. Quando você fala em gestão escolar, nós, pedagogos, pedagogas que estamos lá, vai ter eleição agora para a diretoria, né? Para
cargo de diretor, você tem que pensar. Esse diretor, ele conversa com os outros pais? Ele está aberto à comunidade? Ele vai fazer reuniões para trazer esses pais para dentro da escola, mostrar o que está acontecendo? É claro que não podemos esquecer que é muito desafiador uma gestão democrática, mas muitas vezes as decisões são tomadas por baixo. E o professor, nós professores, e daí, cadê o espaço para dialogar? Não é só a diretora, a coordenadora, a supervisora, a secretaria. É o todo. É a escola inteira, é o professor. Lá no currículo que eu recebi, professora Fabi, lá estava um plano de aula assim, e eu tinha que trabalhar com livro assado. Mas não é a realidade da comunidade que eu estou. Então, vamos trocar o livro. Vamos achar um outro livro para trabalhar a temática e depois vamos avisar, olha, esse livro aqui que está aqui, ó, não condiz muito com a nossa realidade, aonde está localizada a nossa escola. Eu tenho uma aluna de estágio que eu achei muito legal. Ela falou assim para mim, é que eu não lembro o nome dela agora. Ela falou assim, prof, ela é professora do berçário e ela vai fazer nos anos iniciais o estágio dela agora. Ela falou assim, prof, eu escolhi aqui na minha cidade, na zona mais afastada, que chega a ser a rural, porque eu quero ver a realidade daquela escola. Olha só que interessante, porque ela já tem uma realidade da escola onde ela está, correto? Agora ela quer ver a realidade lá, onde ela vai ver o quê? O PPP, vai ler o regimento escolar, vai fazer as observações, vai fazer a sua regência lá. Imagina a experiência que essa aluna vai adquirir. Não é interessante? Muito, 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 muito. Tá? Não é fácil. Não é fácil a gestão democrática, não é fácil sermos ouvidos, mas nós somos professores. Se você está aqui é porque você se identifica. Pode ser que você não seja de sala de aula, pode ser que você seja da gestão escolar, pode ser que você vá para uma outra área, né, um atendimento mais especializado, mas você é professor a princípio, né? E se você está aqui porque você acredita na evolução das políticas, você acredita, né, nessa, como que nós colocamos aqui, né, nessa construção desse currículo, nessa adaptação, né, ser ressignificativo, pensando na realidade cultural e social daquela escola. Bom, uma frase importante, anotem aí. A escola pode tanto reproduzir quanto transformar a política curricular. Depende da nossa intencionalidade pedagógica. Tá bom? Então vamos lá. Estamos chegando. Calma, mais um pouquinho só. Pista liberada, tá bom? Enquanto isso, vocês vão preencher a lista, porque vocês vão sair daqui, vão lá preencher. Alguns estão no celular, né, assistindo a aula, com o filho no colo, ou com o marido passando na sala, fazendo janta, mas vocês estão aqui firme e forte comigo. Isso mesmo. Já é um diferencial, tá? Nós temos 600 alunos dessas disciplinas. Quantos estão aqui? Olha só, com exceção daqueles que trabalham à noite, que eu sei que eles conversam comigo, entendeu? Já é um diferencial. Pensando aqui, vocês acreditam que os professores têm autonomia real para adaptar o currículo às necessidades da sua comunidade escolar? Sejam bem sinceros. O que pensam sobre isso? Tá? Tem uma aluna que ela falou assim, Pro, não vejo a hora de ter minha turminha. Olha, isso mesmo. Faça a diferença dentro da sua turma. Não estacione. Do momento que você, professor, estacionar, troca. Muda de profissão. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outro cargo. Tá bom? Não se acomodem como professores. E nem pensam assim, aquele aluno não aprende. Aprende. Aprende sim. Coloquem aqui nos comentários no chat que eu quero ver.
É muita burocracia, verdade. Burocracia. É justamente isso. Por isso que a nossa temática é o currículo como espaço de disputa, né? Então, o currículo é um espaço de disputa, não é fácil. Não é fácil ter uma autonomia real. Mas depende de vocês. Bom? Nós temos a burocracia, temos limites impostos pelas avaliações externas. A gente sabe que não é fácil. Tá? E chegamos, então, no tópico avaliações nacional, ENAD, Prova Nacional Docente. Tá? Então, estamos chegando quase ao final da nossa aula. Já estamos a 50 minutos aqui. Vocês estão ouvindo a prof falar com essa voz aqui maravilhosa? Estamos chegando firme e forte. Eu amo dar aula para vocês. Gosto muito, muito. Gosto dessa experiência, dessa troca. Se sintam pertos mesmo distantes, tá? Se sintam pertencentes ao curso. Tá? Vou pedir para nossa moderadora colocar aqui o meu e-mail, pedagogia.iad, o meu ramal. Pensar que faz 2 semanas que eu não estou atendendo o telefone, não tem como. Então, só estou nos e-mails, tá? Então, vamos lá. A parte das avaliações nacionais, que é de grande interesse de vocês, correto? Porque vocês estão se preparando para o Exame Nacional Docente, juntamente com a Prova Nacional Docente. Essa nota vai ajudar vocês futuramente ao quê? A prestar um concurso, né? O Exame Nacional, nós sabemos que vai estar pontuando o aluno referente à sua formação. Só que agora, o que o nosso Ministério da Educação fez? Uma prova para o docente anualmente. Isso é importante, isso é bom, nós temos que pensar para um lado positivo. Entendeu? Pensar para o lado positivo. Pensar que teremos outras formas de avaliação, poderíamos ter, porque a gente sabe que ficar sentado 4, 5 horas e meia não é fácil. Nós estamos em outra realidade, né? Tecnologias, tudo é muito rápido, né? No celular a gente vê os shots muito rápido, então às vezes a concentração nossa não é igual era antigamente. A minha ainda, tem dia que eu tô ali tão concentrada que o pessoal passa, fala, Fabi, oi? Tipo, eu consigo entrar, né? Ficar imersa. Mas tem pessoas que não, que precisa levantar a cada meia hora, 15 minutos. Então, tudo depende do seu ritmo, né? E nós precisamos adaptar isso, né? Mas quando fala sobre uma avaliação externa, né, uma avaliação do governo, ainda volta às regras antigas, né? Bom, então lá, vamos lá. As matrizes de referência do ENAD, da Prova Nacional, incluem dimensões que envolvem currículo, legislação e políticas públicas. O que seria isso então, professora Fabiane? Consegue explicar em outras palavras? Sim, vocês vão precisar interpretar documentos como LDB, BNCC, PND, PNE e relacioná-los com a prática. Por isso que aqui na Uningá vocês fazem o quê? Nas suas disciplinas? Questão discursiva, relacionar com a prática, montar plano de aula. Como que eu tiro esse da teoria e coloco na prática? É verdade? Como que é um exemplo? Né? E os comandos dessas questões? Os comandos dessas questões, segundo as matrizes de referências e edital, é interpretem, interpretar, aplicar, justificar, propor e avaliar. Isso significa que não basta decorar as leis e os conceitos. Todas as minhas aulas eu falo, não decore, compreende, tentam relacionar. É preciso compreender como eles vão articular com a prática docente, né? Olha só, nossa disciplina de tópicos, ela está aí, não sei, uns 4 anos, menos, não lembro, que eu entrei esse ano.
E desde sempre a gente trabalha com a prática docente, que é a questão discursiva, né? Uma questão discursiva, relacionando a prática, fazendo um plano de aula, como eu faço um plano de aula segundo tal temática, segundo a BNCC, né? Como que a BNCC sobre competências socioemocionais. Como que eu vou fazer um plano de aula sobre isso? Entendeu? Uma questão, né, que traz bastante é o IDEB, que traz dados, que eles podem trazer isso também na prova, é trazer dados para vocês, onde vocês vão avaliar as políticas públicas da avaliação e esse impacto no currículo. Entendeu? Então, é relacionar, é interpretar, como que vocês vão aplicar. Bom? Então, portanto, estudar políticas públicas e currículo não é apenas um exercício teórico, bom? É também uma preparação para enfrentar todas as avaliações com segurança, tá? Então, agora aqui, finalizando a minha fala desse penúltimo slide, quero que vocês coloquem aqui. Vocês acham que a prova ENAD vinculada à prova nacional docente vai ser desafiadora? Coloquem aqui que eu quero saber. Vai ser desafiadora? Né? Essa exigência para a docência no futuro, fazer uma prova, será avaliativa para saber? Só colocando aqui que tem aluno que fez o ENAD o ano passado, ainda não saiu as notas do ENAD do ano passado, saiu recentemente o caderno da formação geral, formação específica só saiu 10 questões, nós vamos trabalhar essas 10 questões específicas, a professora Letícia já está trabalhando as 10 questões de formação geral, já tem vídeo no canal, já tem vídeo dentro da disciplina de conhecimentos gerais, para quem vai fazer ENAD. Então, assim, é muito importante. Tem pessoas aqui que estão colocando assim, estou ansiosa, estou com medo. É algo tudo muito novo para todos, né? Para todos. Chegamos, então, à nossa reflexão final, nosso encerramento dessa aula maravilhosa com vocês, tá? E eu quero deixar aqui um encerramento com uma reflexão que eu gosto muito, né? Vocês sabem, isso facilita muito. Quem preencheu a lista de presença, não sei se vai ter um item, né? Coloquem lá, tá bom o horário das 7 horas, tá auxiliando, refrescar a memória sobre os conteúdos, o que nós podemos melhorar para os próximos, sugestões de palestras, de cursos, tá bom? Então, vamos lá. O currículo, entendido como expressão de políticas públicas, nos permite, então, enxergar que ele não é apenas um documento burocrático. Ele é um campo de disputa e de construção e de transformação. Se nós, como professores, professoras, encararmos o currículo apenas como algo imposto, cairemos em práticas burocráticas. Mas, se entendermos que o currículo é um espaço político, poderemos caminhar com uma docência crítica, consciente e transformadora. Tá? Quero agradecer, ótimas contribuições. Fico muito feliz que vocês participaram aqui no chat. Quero agradecer imensamente cada um que se disponibilizou a ficar comigo nesses 60 minutos. Né? Relembrar um pouquinho sobre política, currículo, né? E lembrar que não é tema só para a prova, é para a vida acadêmica. Nós que somos docentes, sempre teremos que estar atualizados referente às políticas públicas e currículo, tá?
São dimensões que definem o futuro da nossa educação, né? Que exige o nosso compromisso, nossa criticidade e ação transformadora. Muito obrigada a todos pela presença. Eu tinha até colocado uma pergunta aqui, mas não dá nada, não. Muito obrigada pela presença. Até a próxima aula. Fiquem bem. Uma boa noite, uma excelente terça-feira e até mais.